Então, olha para cá, né? Apaguei os gráficos aí para você. E você entende agora o seguinte. Se é uma mistura, tem ponto de fusão e ponto de ebulição variável. Só que existem dois tipos de misturas que vocês precisam entender muito bem como elas se comportam em termos de gráfico, que são misturas chamadas de misturas eutéticas e misturas chamadas de misturas azeotrópicas. Como é que é o gráfico de aquecimento, por exemplo, de uma mistura eutética? O gráfico de aquecimento de uma mistura eutética é um gráfico da seguinte forma. Elevação à temperatura normal, atingiu a fusão. Como ela é uma mistura, ela deveria ter fusão ocorrendo a temperatura variável, só que não. A mistura eutética, ela se comporta como uma substância pura na fusão. Então, o que acontece? Estado sólido, sólido mais líquido. No caso da mistura eutética, o ponto de fusão ocorre a uma temperatura constante. Já o ponto de ebulição, não. O ponto de ebulição se comporta como de uma mistura qualquer. Então, no caso da mistura eutética, o ponto de fusão é constante, já o ponto de ebulição é um ponto de ebulição variável. Aqui, ó, eu vou dizer que a mistura eutética, ela se comporta como uma substância pura na fusão, beleza? Um exemplo de mistura eutética são algumas ligas metálicas, né? Algumas ligas se comportam como misturas eutéticas. Agora, no caso da sua mistura azeotrópica, o que acontece? Só para completar aqui o gráfico, estado líquido, líquido mais gás e aqui gás. Foi? Na mistura azeotrópica, o que ocorre? Na mistura azeotrópica, eleva a temperatura aqui, estado sólido. Na mistura azeotrópica, o ponto de fusão é igual na mistura normal, igual na mistura comum. Então, ponto de fusão ocorrendo a uma temperatura variável. Olha aqui, ponto de ebulição. Ponto de fusão, ocorrendo a uma temperatura variável. Agora, o que acontece? Na mistura azeotrópica, o ponto de ebulição ocorre a uma temperatura constante. Então, aqui sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gás e gás. No caso da mistura azeotrópica, é o inverso da mistura eutética. A mistura azeotrópica, ela vai pra gente se comportar como uma substância pura na ebulição e não na fusão, como ocorre na nossa mistura eutética. Beleza? Então, aqui tá o gráfico pra gente de mistura azeotrópica. Galera, guarda para vocês o seguinte, guarda aqui o seguinte. Exemplo de mistura azeotrópica. Tem um exemplo muito clássico e muito comum no nosso dia a dia. Água e álcool. A água e o álcool, elas pra gente, elas são uma mistura azeotrópica. Olha só, uma mistura tão comum como sendo uma mistura azeotrópica. Perfeito, gente? Tranquilo? Agora a gente vai dar uma limpada nesse quadro daqui. Perfeito? Vai limpar um pouquinho o quadro e vai tentar dar sequência. Porque até agora a gente entendeu os estados físicos e as suas mudanças e a gente precisa entender agora, quando a gente tem uma mistura, como é que a gente faz para a gente separar essas misturas? Como é que eu pego uma mistura e separo os componentes dessa mistura? E aí esse é o nosso último momento da aula, perfeito? Então, em 3, em 2, em 1 e tcharam!